Romanos capítulo 12, verso 5. Desde a semana passada, eu tenho falado sobre este tema, independência é morte, e é mesmo. Romanos capítulo 12, verso 5, a primeira fase na semana passada, hoje continuamos e à noite fecharemos com este mesmo tema. Romanos 12, verso 5. Porque nós, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Que a tua bênção nos alcance, meu Deus, que o Senhor nos ajude e abra o nosso entendimento para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu tenho falado, desde a semana passada, que percebo neste mundo, na sociedade atual, como as pessoas cultuam o individualismo, a independência. As pessoas, de fato, querem a autoprioridade, elas querem se priorizar, e não é incomum vermos em nossos dias casamentos sendo desfeitos, e as pessoas dizendo, é porque eu preciso ser feliz, é porque eu quero ser feliz, porque eu preciso ir em busca da minha felicidade. Observe como a vida hoje do ser humano, e eu estou generalizando e há exceções, louvado seja Deus por elas, mas como a vida do ser humano é autocentrada, como as pessoas estão olhando somente para si. E este, irmãos, não é um valor celebrado no Evangelho de Jesus Cristo. O reino de Deus é um reino de amigos, já disse alguém. A triunidade ou a trindade é uma comunidade de 3 pessoas inteiramente ligadas, inseparáveis, autoconstituídas. Este é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus comunitário. O nosso Deus é um Deus que ama a comunhão. Não é à toa que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, para nos dizer que ele nos escreveu aquela epístola para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. E a nossa comunhão, conclui João, dizendo, a nossa comunhão é com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que independência é algo que provém da carne do homem, da natureza caída do homem, de alguém dominado por si mesmo. E, em última análise, eu afirmei e reafirmo que independência não é coisa de Deus. Independência é coisa do diabo. Veja que nas duas pontas é um resultado terrível. Se a independência é fruto do meu eu, da minha carne, isso é algo terrível. Se é fruto da ação maligna, de dar ouvidos à antiga serpente e obedecê-la, isso é igualmente destrutivo. Independência, de fato, é morte. Deus nos criou para a comunhão. E eu listei aqui algumas razões porque independência é morte, não só para as pessoas que não conhecem a Deus, mas para aquelas que conhecem a Deus e estão sendo tentadas à independência e não à interdependência. Eu disse que independência é morte porque a vida cristã não é uma carreira solitária. A vida cristã não é algo que um lobo solitário possa dizer, sou cristão. Philip Yancey dizia que há 2 coisas que nós não podemos fazer sozinhos, uma delas é casar e a outra é ser cristão. Ninguém pode dizer, eu sou cristão, e sou cristão em casa. Eu sou cristão, e sou cristão isolado. Eu sou cristão, e sou cristão sozinho. Colossenses capítulo 2, verso 6. O apóstolo Paulo disse, como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Então, ali, este versículo, ele é todo numa perspectiva plural.
comunitária. Assim como vocês receberam ao Senhor Jesus, assim também andem nele, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Para serem ensinados, precisam congregar, precisam fazer parte do grande ajuntamento, da grande congregação, precisam ser cristãos. E não é possível, repito, ser cristão de fato, verdadeiramente, segundo o Evangelho, isolado, sozinho. Jesus, em Marcos capítulo 13, verso 14, chamou os seus discípulos, ele escolheu-os do meio da multidão, e o que o texto diz é que Jesus os escolheu para andarem com ele. Para andarem com ele. Essa é uma situação de comunhão, de relacionamento, e é assim. O cristianismo é desta forma. É muito interessante isso, irmãos, porque no meio daqueles 12, um havia de trair a Jesus, o outro havia de o negar, que é um tipo de traição. Outros haviam de o abandonar, como fizeram depois da sua prisão e sua morte. Apenas o discípulo amado João permaneceu, mas Jesus não deixou de andar com eles, mesmo sabendo quem eram e mesmo sabendo o que fariam. E nós não somos perfeitos, nenhum de nós o é. Nós sabemos disso, nem sempre admitimos, mas nós sabemos. E somos imperfeitos e convivemos com pessoas imperfeitas. Mas essas imperfeições não podem se constituir de modo algum em um fator motivador para que nós nos isolemos. Porque a vida comunitária é uma questão de sobrevivência. E eu falei dos gansos que voam naquela formação em V, e como voar juntos faz com que todos sejam beneficiados, faz com que as forças sejam renovadas, faz com que o ânimo, ele se renove e que os gansos possam chegar ao seu destino final. E é isso mesmo. Nós fomos chamados por Cristo para andar juntos, para voar juntos, porque andar sozinho é uma coisa que luta contra a nossa inteligência, pois há sabedoria na multidão dos conselhos, há segurança. Eu disse também que independência é morte, porque a vida cristã é um ambiente de serviço em amor, e nós somos criados para as boas obras, nos diz a eterna palavra, e as boas obras incluem abençoar outras pessoas. A vida cristã é um ambiente de serviço mútuo. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, e Cristo abençoa cada um de nós através de nós mesmos. Ou seja, a minha ministração ao meu irmão o abençoa, e a ministração dele a mim, o serviço dele a mim, me abençoa. As características, os dons, os talentos que cada um de nós tem, eles são usados não em prol de nós mesmos, mas são usados para a glória de Deus, no serviço aos nossos irmãos, no serviço ao próximo. Isso é cristandade. Isso é viver. Essa expressão cristandade se refere a um mundo cristão. Nós somos cristãos e vivemos num mundo cristão, não que o mundo seja cristão, mas a nossa realidade comunitária é o nosso mundo imediato, é o nosso universo imediato, e esse universo é um universo cristão, e nesse universo cristão o que se exercita é o serviço em prol do outro. Eu sirvo e sou servido. Eu sirvo não para ser servido, mas eu serei servido, porque isso é um ato de amor. Gálatas 5, versículo 13. Amados, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo contrário, servi-vos uns aos outros em amor. A vida cristã é um ambiente de serviço em amor. Mas há ainda uma terceira questão, e essa quero destacar aos irmãos.
é que independência é morte, porque a vida cristã é um convite ao cuidado mútuo. Não é só servir ao outro, não é só ajudar o outro, mas é também cuidar do outro. Eu aqui, em nome de Jesus, diante do povo de Deus, reconheço a minha necessidade de ser cuidado. Nós não somos autossuficientes. E eu me lembro de um livro que li, que marcou minha vida, um livro de Philip Yancey, chamado Igreja, Por que me importar? E neste livro, dentre tantas coisas lindas que Yancey fala, eu destaco o dia em que um cristão que tinha dificuldades em vencer o vício da bebida, encontrou em um bar um outro cristão com a mesma dificuldade. Eles não sabiam que eram cristãos, mas eles começaram a conversar. E no meio da conversa, eles acabaram contando isso um para o outro, identificando-se como seguidores de Cristo, caídos, seguidores de Cristo em pecado, seguidores em Cristo, de Cristo, escravizados pelo vício da bebida. E naquele momento eles se propuseram a ajudar-se mutuamente. Eles entenderam que não poderiam vencer aquele vício sozinhos. E ali eles entenderam que cristão precisa de cristão. Que um cristão precisa de outro cristão. Que nós precisamos uns dos outros para vencermos determinados embates que temos dentro de nós. E aqueles dois homens fundaram um movimento que ficou conhecido como Alcoólicos Anônimos. Já ouviu falar? Eles fundaram aquele movimento nos Estados Unidos, um movimento que se espalhou pelo mundo e que tem suas variações, como os narcóticos anônimos. É óbvio que esse movimento cresceu e perdeu muito de sua identidade original. Mas aqueles 12 passos, o primeiro era: reconheça a Deus, reconheça o senhorio de Deus, a soberania de Deus, reconheça que há alguém maior, mais poderoso que você, é o Senhor. Hoje os 12 passos mudaram e o primeiro passo é: reconheça que há um poder superior. É uma pena que o Evangelho foi abandonado, ou os princípios do Evangelho, nesses 12 passos para a libertação de pessoas dos seus vícios. Apesar de ninguém aqui ter vício da bebida, espero eu, apesar da nossa aparente força, espero eu, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de cuidado. Todos nós estamos numa jornada em que Deus está trabalhando em nossa vida e que esta jornada inclui como plano de Deus irmãos e irmãs que vão nos ajudar a superar certas dificuldades, porque nós adoecemos, porque passamos por fases difíceis, porque perdemos pessoas, porque o luto entra na nossa casa. Porque sofremos acidentes, nos machucamos, somos internados, operados. Nós, irmãos, somos membros da grande família humana e nós estamos sujeitos a situações difíceis nesta vida e nenhum de nós, eu preciso repetir e falar novamente e afirmar, porque o nosso velho eu grita algo diferente dentro de nós. Deus quer que nós reconheçamos que nós não somos autossuficientes, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos uns dos outros. Precisamos de alguém para nos defender. Precisamos de alguém para nos aconselhar. Precisamos de alguém para nos apoiar. E precisamos de alguém, se queremos ser saudáveis, inclusive para nos corrigir, para chamar a nossa atenção, porque essa correção também é expressão de cuidado. A palavra de Deus diz
Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, 4. Esse versículo, ele não está nos estimulando a olhar para a vida do outro, no aspecto fofocal. É um neologismo que eu criei agora, entendeu? O fofocal. De olhar para a vida do outro com esse olho de fofoca, com esse olho de querer saber para espalhar, porque crente não pode ser assim. Mas esse versículo, ele choca-se diretamente com essa cultura que impera no mundo. É a cultura da independência, a cultura da autonomia, a cultura de eu não sigo ninguém, eu sou seguido pelos outros. A cultura do eu estou nos holofotes, eu estou no centro de tudo. Tudo orbita em torno de mim. A Bíblia diz não atente para o que é propriamente seu, mas atente para o outro. Entenda que há vida para além de você, há vida para além do seu umbigo. A nossa sociedade aplaude àqueles que se cuidam apenas, mas não àqueles que cuidam dos outros. O crente sabe que deve cuidar dos interesses dos outros, porque também sabe que agindo assim, Deus cuidará dos seus interesses. Cuide dos outros e Deus vai cuidar de você. Cuide do interesse dos outros e Deus cuidará dos seus interesses. Você quer que alguém te visite? Visite alguém. Você quer que alguém te ligue? Ligue para alguém. Você quer que alguém te abençoe? Abençoe alguém. Você quer que alguém te dê uma palavra boa? Dê uma palavra boa a alguém. Você quer ser cuidado? Cuide. Pare de enxergar a vida somente como se diante de você estivesse sempre um espelho, e você não vê ninguém mais além de você mesmo, das suas necessidades, dos seus problemas, das suas angústias. Olhe ao redor, veja ao redor a gente necessitada, precisando de uma mão estendida. Às vezes eu vejo pelas redes sociais alguns vídeos que eu não sei sinceramente se são verdade. Mas eu vi um recente de uma senhora moradora de rua, bem ao lado de uma estação de metrô. Essa senhora sentada no chão. Ela vivia de esmolas. E o rapaz se aproximou dela, perguntou o nome dela. Disse assim, olha, eu estou com muita fome, e bem vestido, eu estou com muita fome. Será que a senhora não teria aí R$1 não, para eu tomar um café ali na padaria? E a senhora disse, eu tenho. Pegou um copinho de plástico, assim, que estava por baixo das cobertas dela, pegou aquele copinho e disse, olha, eu tenho R$2. E deu para o rapaz R$2 para ele comer. Quando ela fez isso, ele disse, não, eu não vou pegar o seu dinheiro. Muito pelo contrário. Eu vou dar dinheiro para a senhora. Pega uma quantia grande de dinheiro. E dá na mão da mulher e diz, a senhora precisa sair daqui, a senhora precisa ter uma mudança na sua vida, eu vou lhe ajudar. Parece que as pessoas mais necessitadas são mais quebrantadas para a necessidade dos outros. Parece que quanto mais conforto nos cerca, mais insensíveis ficamos ao desconforto dos outros. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. 1 de Pedro 4, 10, cada um administre aos outros, não é a si mesmo, aos outros, o dom como recebeu, como bons despenseiros, ou seja, administradores da multiforme graça de Deus. Não quer dizer que você vai se esquecer de você, ou eu de mim, não quer dizer que vamos nos esquecer dos nossos, da nossa família, das nossas necessidades, mas quer dizer que Jesus quer que nós enxerguemos para além de nós e da nossa família, ir além. E isso é viver com um princípio
que eu preciso que você entenda o princípio da missão. Todos nós estamos no mundo e nós temos uma missão, que é levar o evangelho a toda criatura. Gente, depois que morrermos, não importará a nossa carreira profissional, os diplomas que temos na parede, o tamanho da nossa casa, o tipo de carro que temos, as viagens que fizemos, a posição que temos dentro da igreja. Depois da nossa morte, o que vai importar mesmo é se nós fomos aqui na terra verdadeiros discípulos de Jesus. É isso que vai importar, se nós obedecemos Jesus, para nosso prejuízo que seja, mas obedecemos Jesus. É isso que vai importar. Ponha isso na sua cabeça. Vivemos debaixo de uma missão que Deus nos deu. E essa visão inclui abençoar outras vidas. E nesse ambiente de serviço mútuo, nós cuidamos e somos cuidados. É mais ou menos assim. Já aconteceu com você. Você terminou de almoçar e você está conversando com alguém e alguém diz assim: ei, tem um alface aí no seu dente. Mas você não viu. Obrigado. Você está saindo de casa, a esposa diz: espera aí, vem aqui. Tem uma mancha aqui na tua camisa, no teu paletó. Troca isso. Eu não vi. Essa coisa de cuidar e ser cuidado é maravilhosa, porque há pessoas ao redor de nós que vão nos mostrar pontos cegos, irmãos. Coisas que a gente não enxerga. Quem dirige sabe o que é o ponto cego. Você tem lá os retrovisores, central, lateral, mas tem coisas que ainda assim você não vê. E pessoas no ambiente do povo de Deus podem nos ajudar. Eu me lembro de um aluno no seminário que, na devocional, quem vai sabe, tem aquele momento de gratidão, de contar as bênçãos. E aquele aluno ia contar bênçãos e, sinceramente, honestamente, contar as bênçãos. Só que o jeito que ele contava a bênção, parecia que ele estava se ufanando. Na minha terra tem uma expressão mais fácil. Parecia que ele estava se amostrando. Lá a gente fala assim: está se amostrando. Mas não era. O coração dele era honesto com Deus. Ele estava realmente grato a Deus por bênçãos. Se ele chegasse assim: irmãos, louvado seja Deus, na nossa igreja ontem 2 pessoas se converteram. Mas o jeito dele falar transparecia outra coisa. Assim, a igreja de vocês é tudo fraco. A conversar. Aí levei ele num lugar para a gente comer. E disse assim: você já prestou atenção quando você vai falar? O jeito que você gesticula, a tua feição, o jeito que você fala, parece que você está se amostrando. Não, pastor, eu sei que não é. Eu te conheço. Mas parece. Muda. Muda o jeito de falar, muda a maneira. Fala assim. A tua entonação. Passou. Um dia ele veio falar comigo e disse assim: pastor, eu estava na igreja dele. Um irmão chegou para mim e falou: olha, Deus te abençoe. Eu estou vendo que Deus está trabalhando na sua vida. Eu disse: por quê? Eu disse: porque você era muito soberbo. E eu tenho notado agora que você vai falar lá na frente da igreja, pregando, ensinando, e você mudou. Você está mais humilde. Ele sempre foi. É que o jeito. Mas precisou que alguém de fora visse e
fosse coberto por amor, para chegar lá e com humildade, não é para esculachar ninguém não, mas dizer assim, ei, vem aqui, ó, você já percebeu isso? A maneira como você fala é muito agressiva, fala mais tranquilo. Esses, para usar uma palavra internacional, esses feedbacks que a gente recebe, eles ajudam muito. Mas só quem convive em comunidade. O isolado nunca vai ver nada. Está lá no dente dele o alface, ele não vê e ninguém vê, porque ele só vive sozinho, só se isola, ele não fala com ninguém, ele não cumprimenta ninguém, ele não vai na casa de ninguém, ninguém vai na casa dele. Aí você diz, mas pastor, a igreja é cheia de gente cri-cri, tem um pessoal, pastor, que só Jesus na causa. É verdade, meu irmão, inclusive você, inclusive eu. Todos nós estamos no mesmo patamar, estamos todos debaixo da condição de pecadores. E o que pecadores fazem? Eles pecam, nós tentamos acertar, nos esforçamos para acertar, a gente ora mais, a gente ouve a palavra e diz, é verdade, eu preciso mudar nisso, e a gente começa a trabalhar, me ajuda Senhor, eu quero ser melhor, eu quero te agradar, mas a gente vai escorregar aqui e ali, e eu disse semana passada, que a vida cristã não é uma foto, não é um momento, não julgue pessoas por um momento, não julgue pessoas por uma foto, a foto é estática, é congelada. A vida cristã é um filme. Você precisa acompanhar o desenvolvimento da pessoa e não rotular, e não julgar, e não segregar, e não se isolar. Nós somos membros uns dos outros, e sabe por que é que Deus põe gente cri-cri na vida da gente? É para a gente orar mais, é para a gente exercitar a nossa maturidade, é para a gente exercitar o nosso perdão. Essas pessoas são pessoas mais fracas, nós não somos os fortes, essas pessoas são mais imaturas na fé, nós não somos os maduros. Então nós temos que pedir a Deus que aperfeiçoe o nosso caráter. Por isso é que a gente tem que andar com os outros, porque juntos nós crescemos e independentes nós morremos. Por isso você precisa de relacionamentos na igreja. Não se esconda não, não se isole não, por favor. Não faça isso. Você tem que participar das programações. Você tem que participar das sociedades. Você tem que participar. Eu incentivei muito esse retiro dos homens, porque eu sei que isso une de um jeito, irmãos. Gente mais velha na igreja, conhecendo gente mais nova, dormindo ao lado, e aquela coisa toda, aquela comunhão, como eles mesmos dizem, aquela resenha, aquela conversa. A gente cresce. Agora eu chego na igreja, não falo com ninguém, não cumprimento ninguém, antes de terminar o culto eu já saio. O que é isso? Ou então eu só converso com os meus. O que é isso? Nós somos irmãos. Você terá contato com pessoas que vão lhe enxergar, vão cuidar de você e você delas, e haverá, assim, edificação mútua. Quem é que está cuidando de você? Quem é que está cuidando da sua alma? Quem é que te liga? Ninguém, pastor. Você está ligando para os outros? Salmo 142, verso 7. Davi diz, olhei para a minha alma e vi, mas não havia quem me reconhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. A vida cristã exige isso. Juntos, cuidamos e somos cuidados. Quem é que monitora o seu crescimento? Quem é que lhe alerta dos pontos cegos? Porque enganoso é o coração do homem. Quem é que lhe confronta quanto aos seus excessos? Gálatas 2,11, Paulo confrontou Pedro. Disse, olha, eu encontrei ele lá em Antioquia e eu resisti a ele. Eu falei com ele, está errado essa atitude que você está tendo, Pedro. Pedro era alguém veterano. E andado com Jesus. Paulo andou, mas não como Pedro andou com Jesus.
Mas Paulo chamou a atenção de Pedro, apontou-lhe um ponto cego. Ou você prefere ficar sozinho? Independência é morte. A melhor defesa contra os nossos inimigos é a unidade com o corpo de Cristo, é a igreja. As batalhas que temos não são vencidas sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Eu perdi pastor Josué. Pastor Josué era um desses. Perdi pastor Eurípides. Pastor Eurípides era um destes. E a gente tinha essa liberdade de ligar um para o outro e dizer: ei, eu vi seu culto. O que é aquilo que você falou lá? A gente tinha essa liberdade. E lembro do pastor Josué falando de dois grandes líderes batistas bíblicos na América. Dr. D.B. Vick, lá em Detroit. E um outro que eu esqueci o nome agora, Dallas Billington. Ai, lembrei. Como é esquecer esses homens? Dallas Billington, lá em Akron, Ohio. As duas maiores igrejas batistas bíblicas dos Estados Unidos. E aí, entre pastores, fique quieta aí, minha filha. É a Síria aqui entrando, né? Eu prego sozinho, minha filha. E aí, entre pastores, surgiu uma conversa. Disse: pastor Dallas Billington falou de você, viu, Vicky? Falou isso. Aí eu vi que eu via e dizia assim: deixa para lá. Aí, pastores carnais chegavam junto do pastor Dallas para fazer a mesma coisa. E o Dallas dizia: deixa para lá, isso é bobagem. E aí o pastor Josué me contava, porque ele conviveu com esses homens. O pastor dizia: aí, na segunda-feira, o Dallas ligava para o Vicky e falava: ô Vicky, você falou isso de mim? Eu falei: que bobagem, falei nada disso. Pois é, rapaz. Fulano, Beltrano falou isso aí. Povo bobo, povo besta. Como é povo besta em inglês? People beast. Meus irmãos, eu estou brincando, gente, é só uma brincadeira. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. É uns aos outros para que você tenha saúde espiritual, saúde emocional. E a saúde espiritual e emocional tem uma influência muito grande na saúde física. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uns aos outros. Tem meus amigos aqui que me aturam. E que a gente troca ideia. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Não se isole. Talvez muita coisa na sua vida está acontecendo porque você está sozinho. Se você estivesse acompanhado, seria diferente. Deus não nos criou para vivermos solitários, mas nos criou para vivermos juntos. Vamos cantar? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar. Amém? Você precisa de oração? Então curva a sua cabeça, feche seus olhos, decida em nome de Jesus: eu vou congregar, eu vou participar, eu não vou ficar sozinho. Não, eu vou pertencer para ser cuidado e cuidar. Em nome de Jesus. Seja assim.